E olha só, o Itamaraty cancela passaporte do jornalista e blogueiro Alan dos Santos por determinação do Supremo Tribunal Federal. Alan dos Santos vive nos Estados Unidos desde 2020. Nós vamos para Brasília falar com o Bruno Pinheiro. O Alan dos Santos é alvo de investigações hoje aqui no país. E aí eu quero entender de você o seguinte: quais são as consequências desse cancelamento de passaporte? Ele não pode migrar para outro país, ele vai ter que ficar nos Estados Unidos, e qual que é a situação dele lá nos Estados Unidos? Explica um pouquinho pra gente. Bom dia. Ele acaba ficando engessado, na verdade, né? Você, um ótimo dia, quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Exatamente, essa foi uma decisão dos ministros do STF, enviado ali ao Itamaraty, ao Ministério das Relações Exteriores. E agora, Alan dos Santos, como você disse, chegou em 2020 lá nos Estados Unidos. Ele vai ter dificuldade agora em viajar e ao acessar serviços no exterior, inclusive. Em uma nota, o Itamaraty respondeu que não comenta nenhum tipo de decisão jurídica enquanto está em andamento, que é esse caso que foi atendendo aí uma solicitação, uma determinação, melhor dizendo, do STF. Vale ressaltar que o jornalista Alan dos Santos, ele ainda é investigado lá na Suprema Corte sobre a divulgação de fake news, ataques a integrantes da Suprema Corte e também o que identificou a atuação de uma milícia digital na relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse documento já está cancelado após uma determinação do STF, viu, Paulo? Ô Bruno, você tem mais informações também sobre as interdições? Conta um pouquinho pra gente. Sim, claro, vamos lá. Então, essas manifestações, elas continuam. Lembrando que o estado de Mato Grosso, numa liderança, junto com o estado ali, a região de Rondônia também. Ontem à noite, diversas rodovias estavam interditadas. Em uma situação no estado de Mato Grosso, uma ambulância e um veículo de uma funerária não conseguiram seguir viagem. Hoje, na parte da manhã, essas imagens de agora, da parte da manhã, era por volta de 6 horas da manhã, um esforço concentrado das forças de segurança nas rodovias ali entre Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, região de Rondonópolis, para tentar retirar essas interdições, também esse acampamento que foi montado às margens das rodovias. Segundo informações, são mais de 70 homens, entre homens da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Militar. A cavalaria também foi utilizada e uma aeronave. A gente observa que essas interdições sendo liberadas e uma ordem também que esse acampamento que foi levantado às margens das rodovias que sejam retirados e que assim o direito de ir e vir seja novamente estabelecido. Essa operação acontece após aquela reunião que eu havia já adiantado aqui ontem com Augusto Aras. Na visão de Augusto Aras do Ministério Público Federal, houve um certo acirramento de violência durante esses atos nas redes sociais e nas manifestações, com esses manifestantes utilizando inclusive armas de fogo. Vale ressaltar, só para finalizar, que ontem alguns veículos ainda foram incendiados na região norte do estado de Mato Grosso. Os homens que estavam envolvidos já foram identificados, foram levados à delegacia e ainda hoje haverá uma audiência de custódia lá em Sinop, na região norte do estado de Mato Grosso. Esse é o raio-x das últimas horas, viu, Paulo? Muito bem, Bruno, obrigado pelas suas informações. Diretamente de Brasília, o nosso Bruno Pinheiro. Filipão, que tem um belíssimo cá entre nós, além do belíssimo trabalho que ele faz na Jovem Pan News, um dos melhores topetes que eu já vi. Eu acho que o topete dele é um topete que compete muito com o Roberto Justus, né? Nossa, inacreditável. Assim, quer dizer, já ultrapassou, eu acho. Que se você colocar o AMA, né, que é o American Music Awards... Ó, o Brunão. Do topete, né? Uma ganha, com toda certeza, ele é o fiel vencedor de todo. Não, muito bom, Brunão. Depois você me dá umas dicas aí. E o sorrisão dele também, olha lá. Muito bom. É o laque da Cassandra, né? É isso aí, Parabéns, Bruno. Valeu, Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília. Valeu, Felipe. Caião, você quer começar essa, por favor? Vamos lá. Nós temos um jornalista exilado político em outro país, porque aqui no Brasil ele é acusado de
Vamos ler novamente. Investigado por fake news. O que é fake news? Não existe tipificação legal para fake news, tá? Ele é ataques a ministros da corte. Quais foram os ataques? Foram expor ali informações que já aconteceram entre ministros, iniciativa privada, possíveis crimes de favorecimento, entre outros que o Alan já expôs e não farei aqui porque não quero ser eu o próximo exilado do país, e milícias digitais, que nunca foi provado haver uma milícia digital. Nós tivemos aí o inquérito de milícias digitais que foi cada vez mais prorrogado e agora se tornou inquérito infinito, porque era prorrogado por mais 6 meses, depois mais 6 meses, depois mais 6 meses e cadê essa milícia digital? Então o Alan dos Santos, apesar de todos os posicionamentos, inclusive de um que nós mostramos aqui semana passada, né, ele xingando um senhor lá, apesar de qualquer coisa que eu não concorde com ele, que também não faz a mínima diferença, ele é um perseguido político. E um jornalista perseguido político é uma das coisas mais graves que temos na democracia, somado à perda de direitos políticos que tivemos do Daniel Silveira e outro perseguido político que foi o Oswaldo Eustáquio. Para quem não se lembra, Oswaldo Eustáquio era um jornalista ainda, que foi preso pela Suprema Corte, entrou na cadeia andando, tomou um supapo dentro da cadeia e saiu de lá paraplégico. Então, pessoal, o que a gente está assistindo hoje no nosso país é um misto de atropelos à nossa democracia que não tem como definir qual é o Estado que nós vivemos hoje. Porque democrático de direito não cabe esse tipo de situação, né? O Alan dos Santos, ele pode, como jornalista, fazer toda e qualquer denúncia. Inclusive, para quem não se lembra, não vou ficar citando completamente aqui, porque não quero, como disse, ser o próximo a estar nesse inquérito. Mas quem não se lembra, o inquérito das fake news começou lá atrás, quando um jornalista, no caso Alan dos Santos, explicitou, ele questionou da onde vinha, de onde era oriundo os bens, a fortuna do ministro Gilmar Mendes e sua esposa. Então o Toffoli abriu um inquérito de ofício, né, dentro do STF, colocou o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes na relatoria. Então, basicamente, o que a gente tem hoje no Brasil iniciou ali atrás com a denúncia do Alan dos Santos e, portanto, esse é e será o maior adversário do sistema que nós temos hoje. Por isso, essa perseguição dele que não cessará. Vamos lá, Zoe, quer falar sobre isso, por favor? Paulo, a Cláudia Wilde, ela teve contato, conversou com uma pessoa ligada ao Alan dos Santos, que é da área jurídica, né, da confiança aí do Alan. E olha o que ele falou sobre a situação do Alan hoje nos Estados Unidos. Não tem efeito nenhum, porque o Alan já tem visto provisório de asilado nos Estados Unidos. Isso, na verdade, servirá como mais uma prova para ele juntar nos autos, comprovando que a perseguição não cessou. A sentença de asilo leva até 5 anos para sair. Enquanto isso, a pessoa permanece legal nos Estados Unidos por tempo indeterminado, com uma espécie de liminar, que é o caso do Alan. O Alan nunca ficou um dia sequer ilegal nos Estados Unidos. A liminar de asilo saiu em uma semana. E não é qualquer pessoa que consegue isso. Se ele conseguiu, é porque apresentou provas suficientes para o reconhecimento liminar da perseguição. Nos Estados Unidos, o que ele está passando é até difícil de explicar para os advogados americanos, porque é impensável. Então, com essa decisão aí de tirar o passaporte, de bloquear aí o passaporte do Alan dos Santos, o todo-poderoso, que acha que é o rei do Brasil e que também não quero entrar nesse inquérito, então, por razões óbvias, não vou citar nomes, mas todo mundo sabe quem acha que é o dono do Brasil hoje, né? Então, essa pessoa, esse todo-poderoso, ele criou
mais uma prova da sua perseguição contra o jornalista, sim, porque jornalista, ele traz informação para as pessoas, informação sem filtro, sem manipulação para as pessoas. Então, é um jornalista, Alan dos Santos. Então, ele produziu mais uma prova contra ele mesmo. Esse é todo poderoso, ele está tão louco das ideias, achando que pode fazer tudo mesmo, que ele acaba aí se expondo não apenas para os brasileiros mais uma vez, mas para o resto do mundo e principalmente para os Estados Unidos. O Alan dos Santos está lá. Esse caso se tornou, né, conhecido lá nos Estados Unidos. É uma aberração jurídica, é uma completa aberração jurídica. Um jornalista que teve que fugir do seu país, deixando sua família para trás, sua filha doente para trás, por simplesmente investigar e trazer informação de qualidade, informação não manipulada para as pessoas. Não dá para explicar isso para um americano, porque nos Estados Unidos, por mais que todos os países tenham problemas, né, incluindo os Estados Unidos, nos Estados Unidos pelo menos tem uma Suprema Corte Federal que zela pela Constituição, zela pelo direito aí das pessoas, direitos e garantias fundamental, coisa que hoje no Brasil não acontece. Ô Paula, essa história toda do Supremo Tribunal Federal, ela acontece logo depois da manifestação que o Alan participou, né, com os ministros do Supremo. A gente até trouxe aqui no Morning Show, eu me lembro, em Nova York, exatamente, ele bem em frente ao hotel em que estava hospedado o ministro Alexandre de Moraes. É coincidência ou não? Temos a Paula Schmidt? Não temos a Paula Schmidt. Enfim, depois nós teremos a Paula Schmidt. Num futuro próximo, nós teremos a Paula Schmidt. Certo, então, meu querido Márcio? Oi? O que foi, Boninha? Então, vai lá, Zoe, por favor. Mas é óbvio que é um contra-ataque. É óbvio que um contra-ataque. O Alexandre... porque eu acho que isso é uma coisa importante a gente discutir, né? Porque foi logo depois do evento de Nova York. Em que o Alan estava, eu me lembro bem disso. Eu quase falei o nome, meu Deus do céu. Ai, Jesus, é complicado ter que falar pisando em ovos, né? O nome você pode falar, só não pode falar muitas verdades relacionadas ao nome. Eu evito falar até o nome, né? É melhor se prevenir, né? Do que chorar lá na frente, né, Mas Caio? basicamente, Zoe, eu acho que é sim uma represália e o que prova que o Alan dos Santos é um jornalista que está em estado de exílio nos Estados Unidos foi a solicitação feita pelo excelentíssimo ministro, há tempos atrás, solicitando à Interpol que o colocasse na Red List, né, da Interpol, que é aquela lista de procurados. Red Notice, que ele não consta, né, nessa lista. Aliás, muita gente tem essa dúvida, né, se ele é um procurado no Brasil, ele teria que ser extraditado. Para ele ser extraditado, ele teria que estar nessa lista da Interpol, coisa que não acontece. Então, por isso é uma situação jurídica bem confusa, esse ponto, né, a dele lá nos Estados Unidos. É porque, na verdade, não existe uma situação jurídica explicável para o que acontece com ele, a não ser realmente uma perseguição a um jornalista, né, que expôs fatos aqui que são sensíveis a ministros da Suprema Corte, né, poderia ali implicar, talvez, em uma investigação e, quem sabe, até evoluir para coisas um pouco mais complexas envolvendo os ministros e, portanto, assim, por ter mexido ali na caixa de marimbondo, ele esteja sendo tão ferroado sem nenhuma roupa de proteção. Basicamente, essa é a realidade do Alan dos Santos.